Bem-vindo de volta e muito obrigado pela audiência nessas aulas de MA 091. Continuando a aula 9 do curso, nessa segunda parte, nós veremos a resolução de equações simples. Como dissemos no vídeo anterior, resolver uma equação significa encontrar o valor da variável que aparece na equação, que neste caso é x. Para encontrar o valor de x, nosso primeiro passo vai ser sempre eliminar o termo constante que aparece do mesmo lado de x na equação. Nesse caso, o termo constante é mais 36. Para eliminar esse termo mais 36, o que nós devemos fazer é subtrair 36 dos dois lados da equação. Então, subtraímos 36 aqui e subtraímos 36 do lado esquerdo também. Ao fazermos isso, o termo do lado direito desaparece, porque 36 menos 36 é zero, e o termo do lado esquerdo se altera, 42 menos 36 dá 6. Vejam que agora temos uma equação equivalente à primeira, porém mais simples, porque o termo constante desapareceu. No nosso próximo passo, nós tentaremos encontrar uma equação ainda mais simples do que essa, que revele o valor de x. Para tanto, nós vamos dividir os dois lados da equação por 9, porque sabemos que se dividirmos o lado direito por 9, esse termo que multiplica x desaparecerá. Dividindo, então, o lado esquerdo por 9, temos 6 nonos, e dividindo o lado direito por 9, temos 9x sobre 9. Simplificando essas duas expressões, nós obtemos do lado esquerdo 2 terços e do lado direito simplesmente x. Aqui está a solução do problema. Como nós, matemáticos, não gostamos de equações com x do lado direito, nós usaremos a terceira propriedade para inverter x e o lado esquerdo, que é 2 terços. Então, a solução da equação é x igual a 2 terços. Muito bem. Você já viu, então, que resolver uma equação significa escrever novas equações equivalentes à primeira, de tal forma que cada nova equação seja mais simples do que a anterior e que caminhemos na explicitação do valor da incógnita, que é x. Repare que neste segundo exemplo, um pouco mais complicado, o x aparece dos dois lados da equação. Para contornar este problema, nós vamos tentar eliminar o termo que envolve a variável x de um dos lados da equação. Mas antes de passarmos para essa eliminação, vamos aplicar a propriedade distributiva do lado esquerdo e multiplicar 3 por x e por 2. Temos então 3x mais 6 do lado esquerdo e 5x menos 12 do lado direito. Agora sim, vamos tentar subtrair 3x dos dois lados da equação para fazer com que x não apareça mais do lado esquerdo. Então, subtraindo 3x do lado esquerdo, obtemos essa expressão, e subtraindo 3x do lado direito, obtemos a expressão que aparece aqui. Como dissemos, essa subtração 3x menos 3x fornece zero, de tal forma que o lado esquerdo se resume a 6. E temos, então, uma nova equação sem o x do lado esquerdo. Agora tentaremos eliminar o termo menos 12 que aparece aqui do lado direito, para que neste lado só apareça o termo com x. Para tanto, somaremos 12 dos dois lados, como se vê na equação aqui abaixo. Efetuando a conta, do lado esquerdo temos 6 mais 12, 18, e do lado direito, menos 12 mais 12 dá zero. Obtemos aqui simplesmente, então, 2x. Agora aqui, o lado direito só contém um termo com x e o lado esquerdo só contém um termo constante, dividiremos os dois lados por 2 para isolar o x do lado direito. Dividindo, então, os dois lados por 2, temos esta equação. E, finalmente, simplificando a equação, obtemos 9 igual a x. Agora, como vocês sabem, inverteremos o x e o 9 de lado, obtendo a solução da equação, que é x igual a 9. Passemos, então, ao terceiro exemplo, no qual encontramos frações envolvendo x. E essas frações aparecem dos dois lados da equação. Nosso primeiro passo, neste caso, será eliminar um termo que envolva x de um dos dois lados.
Nesse nosso exemplo, nós eliminaremos o termo que envolve x, que aparece aqui do lado direito da equação. Para tanto, subtrairemos menos 3x sobre 2 dos dois lados, como se vê nessa linha abaixo. Aqui do lado esquerdo, essa nossa operação exige que façamos a subtração de duas frações com denominadores diferentes. Para que essa subtração possa ser feita, nós vamos pegar o termo 3x sobre 2 e multiplicar por 2 sobre 2. Vou escrever aqui do lado. 3x sobre 2 vezes 2 sobre 2 vai fornecer 6x sobre 4. Agora que convertemos 3x sobre 2 em 6x sobre 4 e que os dois termos têm o mesmo denominador, podemos efetuar a subtração como aparece aqui. Já do lado direito, a subtração é mais simples porque os termos já têm o mesmo denominador. De fato, eles são inclusive iguais, então essa subtração fornece 0 e resta simplesmente o 15. Efetuando a subtração aqui no numerador, obtemos naturalmente menos 5x. Então, esse termo que envolve x é simplificado para menos 5x sobre 4. No próximo passo, vamos eliminar esse termo constante que está do mesmo lado do termo que envolve x na equação. Para eliminar esse termo mais 11, subtrairemos 11 dos dois lados da equação. Assim, do lado esquerdo, resta só menos 5x sobre 4, e do lado direito, 15 menos 11 fornece 4. Agora que não há termo constante do lado esquerdo, vamos tentar eliminar essa constante que multiplica x do lado esquerdo. Para tanto, vamos multiplicar o lado esquerdo por menos 4/5. Isso parece mágica, mas na verdade não é. Esse termo negativo aqui serve para compensar o sinal negativo, de tal forma que o produto de dois termos negativos fornece um termo positivo. Já o valor 4 que aparece no numerador tem como objetivo cancelar o número 4 do denominador. E esse número 5 do denominador tem como objetivo eliminar este número 5 do numerador, de tal maneira que quando este produto é efetuado, do lado esquerdo sobrará só x. Então, do lado esquerdo teremos simplesmente x e do lado direito, efetuando esse produto, chegamos a menos 16/5, que é a solução da equação. Muito bem, como vocês viram, nesta parte da aula já resolvemos 3 equações diferentes aplicando as propriedades das equações. Mas um passo importante que ainda não foi mencionado é a necessidade de conferência do resultado após a resolução da equação. Então, vamos supor que tenhamos a equação original que aparece aqui, para a qual encontramos a solução 9, como vimos no segundo exemplo. Pois bem, será que 9 é de fato a solução ou será que cometemos algum erro na resolução? Para descobrir isso, substituímos o valor de x por 9 nos dois lugares em que ele aparece na equação e efetuamos as contas. Do lado esquerdo, temos 9 mais 2, 11, vezes 3, 33. Do lado direito, 5 vezes 9, 45, menos 12, 33 também. Como aqui obtivemos uma equação que é sempre verdade, dizemos que sim, 9 é a solução da equação. Lembre-se de fazer esta substituição sempre na equação original. Não adianta fazer a substituição numa equação intermediária obtida ao longo do processo de resolução. Para concluir essa parte da aula, vejamos como resolver um problema simples envolvendo equações. Nesse problema, dispomos de uma temperatura em graus Fahrenheit e queremos convertê-la para graus Celsius. Essa conversão pode ser feita com o auxílio da equação que aparece no enunciado. Vejamos então como converter 185 graus Fahrenheit em graus Celsius usando aquela equação. Em primeiro lugar, vamos escrever 9/5 de C mais 32 igual à temperatura que desejamos converter, que é 185. Repare que nesta equação, o lado direito contém uma temperatura em graus Fahrenheit
e o lado esquerdo também contém uma temperatura em graus Fahrenheit. Dos dois lados da equação, nós precisamos ter exatamente o mesmo valor na mesma unidade, ou seja, 185 em graus Fahrenheit. Acontece que do lado esquerdo nós incluímos a fórmula de conversão de Fahrenheit para Celsius. Sendo assim, o valor de C que descobriremos será a temperatura em graus Celsius. Para resolver esta equação, o primeiro passo será a eliminação do termo constante mais 32, que aparece do lado esquerdo. Para tanto, nós subtrairemos 32 dos dois lados, obtendo assim 9/5 de C mais 32 menos 32 do lado esquerdo e 185 menos 32 do lado direito. Dessa forma, do lado esquerdo passamos a ter simplesmente 9/5 de C e do lado direito obtemos 153, que é o resultado da subtração. Agora, nós desejamos isolar o valor de C do lado esquerdo. Faremos isso em dois passos. O primeiro passo consistirá na eliminação do 5 que está aqui no denominador. E isso será feito multiplicando os dois lados da equação por 5. Então, teremos do lado esquerdo 5 vezes 9/5 vezes C, e do lado direito 153 vezes 5. Assim, do lado esquerdo passamos a ter simplesmente 9C e do lado direito passamos a ter 765. Agora, para o isolamento completo de C do lado esquerdo, resta dividir os dois lados por 9. Dividindo o lado esquerdo por 9, passamos a ter 9C sobre 9, e do lado direito 765 sobre 9. Assim, finalmente, obtemos C igual a 85. Repare que agora C é em graus Celsius, portanto, o lado direito também será em graus Celsius. Começamos com uma equação na qual os dois lados estavam em graus Fahrenheit e concluímos com uma equação na qual os dois lados estão em graus Celsius.